Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus por estar aqui nesta manhã, estar com os irmãos nessa igreja, agradecer ao pastor Joel, meu tio, que muito carinhosamente me intimou e eu muito obedientemente estou aqui. Com o sapato do meu pai, com o cinto do meu avô, uma camisa que eu comprei na Burlington ontem e com o blazer do Maurício. E que eu esperava que tivesse um esboço aqui dentro da mensagem. Eu esperava receber o blazer junto com o esboço, recebi só o blazer, glória a Deus, amém. Meus irmãos, eu estou muito feliz de verdade de estar aqui com os irmãos nesta manhã. Eu creio que Deus tem um propósito para nós nessa manhã, tem algo a tratar no nosso coração. Quantos creem nisso, digam amém. Quero agradecer a minha mãe, que está aqui me acompanhando, minha princesinha, que já foi certamente... está aqui a Gigi. Eu também estou acompanhado nesta viagem do meu pai, da minha esposa, do meu filho, mas como eu roubei o sapato do meu pai e o cinto do meu avô, que era o único que tinha em casa, ele não pôde vir, entendeu? Então, nós tínhamos uma limitação de escopo ali, certo? A gente tem que fazer um apanhado do que tinha, decidimos quem que podia vir e pronto. E cá estou, glória a Deus por isso. Eu quero, mais uma vez, dizer, meus irmãos da alegria, eu disse aqui da última vez que estive ocupando este púlpito, que o pastor Joel Freire da Costa, ele é o pastor de vocês, mas ele também é nosso pastor. E ele é o pastor que eu mais gosto de ouvir pregar, depois do meu próprio pastor, que é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Que vocês entendem por quê, né? Ele é o primeiro. Ele esteve aqui na festa, ele com 90, quase 91 anos de idade, pregando. Todas as vezes que meu avô levanta para pregar, a gente sente a autoridade espiritual dele, a cobertura espiritual. E quando ele fala com aquela mansidão, com aquela calma, parece um pai dando de gotinha na boca do filho, né? Então ele é o meu preferido, mas o pastor Joel Freire é o meu segundo, sem hipocrisia nenhuma, ele é meu pastor preferido. Eu saio de onde eu estiver para escutar ele. E aí quando eu estou aqui, que eu quero ouvir ele, ele faz isso comigo. Ok. Yeah, right. Meus irmãos, sem mais delongas, nós estamos com o tempo apertado. Hoje é Dia dos Pais, é isso? Hoje é Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais aos pais que estão aí, congregando conosco, aos que estão assistindo, e aos casais que ainda não tenham filhos, apressem-se. É muito bom ser pai. Jeremias, capítulo de número 33. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33. Ou, se for soar para os irmãos mais familiar, 33. Não sei porque vocês estão rindo. Versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glórias a Deus. Meus irmãos, o título da mensagem que o Senhor Jesus colocou no meu coração para trazer de maneira muito simples aos irmãos nessa manhã é resposta. Resposta. O profeta Jeremias diz uma declaração que é muito forte aos nossos corações. Ele diz: clama a mim e eu vou te responder. Não existe algo mais poderoso para a nossa vida espiritual do que conhecer esta regra que o Senhor Jesus nos ensina, que o Senhor Deus nos ensina. A terceira lei de Newton, para os jovens que estudam, e ainda se lembram dessa lei,
ela diz que toda ação gera uma reação. Mas a lei de Newton, ela procura, e Newton procurava, com as suas leis, da sua forma, estudando a física, estabelecer regras que explicassem o mundo. Então ele diz na sua lei, na terceira lei de Newton, ele diz que toda ação gera uma reação na exata medida e força com que for gerada. Perfeito. Pastor Joel me ajudando aqui. Eu perdi um pouco a concentração porque eu vi a camisa do Atlético Mineiro aqui, eu lembrei de algumas coisas. Graças a Deus. Lembrei desse mundial que está acontecendo aí, umas coisas. Acontece que a lei de Newton, ela não explica as coisas espirituais, ela explica as coisas naturais. E nas coisas espirituais, existe uma mudança muito importante nessa lei. Newton diz, se você faz uma força, você recebe a força. Se você faz 10 quilos de força contra essa mesa, você recebe 10 quilos de força contra essa mesa. Mas o que Deus está nos ensinando através de Jeremias é, quando você faz algo que é pequenininho, algo sobrenatural acontece. Quando você clama, quando você ora, Deus te responde. Quando você abre a sua boca, quando você coloca os seus joelhos no chão, Deus se move. O Deus sobrenatural, o Deus que criou todas as coisas, aquele que sabe de todas as coisas, que pode todas as coisas, ele para te ouvir. E mais do que parar para te ouvir, ele para te responder. Esta é a arma do crente. Esta é verdadeiramente a arma de todo crente, de todos nós, quando nós entendemos este poder que nós temos, o poder do joelho, a nossa vida muda completamente. Existem orações que nós fazemos solitários, sozinhos, dentro do nosso quarto, de joelhos dobrados, sem ninguém escutar, sem ninguém ver, às vezes orando e clamando a um Deus sobre uma situação que nós sequer temos como resolver. E dentro desse quarto pode não ter ninguém para ouvir o seu clamor, mas o seu Deus te ouve. O seu Deus está lá com você, ouvindo a sua voz, ainda que ela não consiga sair dos seus lábios, ainda que você esteja balbuciando as palavras, ou sequer consiga pronunciar as palavras. Eu te garanto, porque a palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei. O nosso Deus ouve a nossa oração e Ele responde a nossa oração. Salmos capítulo 17, verso 6, o salmista diz assim, eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Jeremias 29, 12 diz assim a palavra de Deus, então vocês clamando a mim virão orar, e eu os ouvirei. Salmos 34, verso 17 diz, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. Isaías, capítulo 65, verso 24, diz assim, antes de vocês clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu ouvirei. É curioso que hoje seja Dia dos Pais, nos Estados Unidos, e eu estava pensando que devia estar por chegar, porque em todas as lojas tem, né, Father's Day, mas no Brasil é em agosto. É curioso porque eu só vim entender o que Isaías disse no capítulo 65 e 24, antes de vocês clamarem, eu responderei quando eu fui pai. Eu sou pai dessa princesa Giovana, que tem 4 anos, e sou pai também do Diego, que acabou de completar 2 aninhos, é o meu caçulinha. E o Diego, ele ainda dá um trabalhinho para dormir. O quarto dele é ao lado do nosso quarto. E como todo pai que tem cuidado do seu filho, quando ele acorda, eu corro ali para atender a ele. Mas eu sempre tive o sono muito pesado. Eu sempre dormi muito. Assim, quando eu caio na cama, é o sono do justo. Durmo, que é uma beleza. Então eu tinha uma preocupação quando eu fui ser pai,
Eu tinha uma preocupação de como é que isso ia ser, mas hoje eu entendo. Quando o Diego começa a chorar, eu já estou acordado. Todos os outros barulhos da casa, eles não me provocam reação. Então, quando o Diego começa a se mexer no berço, do jeito que eu sei que é para ele acordar, e eu sei que os pais estão me entendendo, não é que ele acordou ainda, é que ele começa a se movimentar no berço de um jeito agitado que eu já sei que aquele agito é o agito de acordar. Então eu já me levanto. Às vezes eu começo a olhar pela babá eletrônica, pela câmera. Ou eu já corro no quarto e antes dele se levantar do berço, eu já estou lá para amparar ele. Mas eu confesso para os irmãos que algumas vezes, e não são poucas as vezes, eu sei que ele vai acordar, eu fico olhando ele pela câmera, mas eu fico esperando ele dizer. E aí, ele levanta, ele olha para a câmera, ele fica em pé, e ele diz, papai, papai. E eu vou confessar para os irmãos aqui que eu faço isso por 2 motivos. O primeiro é para causar os ciúmes da minha esposa e dizer, tá vendo? Chamou o papai. O segundo é porque eu adoro ouvir meu filho chamando o papai. Eu amo ouvir a vozinha dele reconhecendo que ele tem em mim socorro, reconhecendo que ele tem em mim amparo, reconhecendo que ele tem em mim amor, reconhecendo que quando ele chama eu vou lá atender ele sabe disso, ele só chama a mim porque ele sabe que eu, no segundo seguinte, eu vou estar entrando no quarto dele, e eu vou abraçar ele, e eu vou acalmar ele, eu vou alimentar ele se ele precisar, eu vou enxugar as lagriminhas dele, se ele tiver com dor eu vou dar remédio, se ele tiver cansado eu vou fazer ele dormir de novo, se ele tiver muito agitado eu vou abraçar ele, eu vou deitar com ele na caminha e nós vamos dormir abraçado. Sabe por quê? Porque eu sou o pai dele. Antes dele clamar, eu já estava observando ele. Antes dele dizer papai, eu já estava olhando ele, já estava entendendo o que ele queria. Algumas vezes antes dele se levantar, eu já entendi, ele se descobriu. Antes dele clamar, antes dele dizer, eu já sabia o que ele queria, porque ele não tinha tomado o tetezinho dele antes de dormir, então o tetê já está pronto ali, e antes dele se levantar, eu já consigo pegar ele no colo e dar para ele o que faltava. É isso que o profeta está dizendo, antes de você clamar, o seu pai te conhece como nenhum outro, e ele já te respondeu. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas vezes você não precisa nem dizer o que você quer? Quantas vezes você nem consegue dizer o que você quer porque você não sabe o que você quer? Mas o seu pai, ele te conhece. Antes de você se levantar no berço, antes de você se colocar de joelho, ele já te abraçou, ele já te livrou. Quantos livramentos você tem que sequer conhece, porque o seu pai te livrou antes de você clamar. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso Deus responde. E como é que ele responde? Como é que Deus manifesta a sua resposta? Deus manifesta a sua resposta através de palavra pregada. Quantas vezes nós não vimos à igreja e chegando aqui parece que o pregador sabe a nossa vida. Está pregando exatamente aquilo que nós conversávamos com Deus no carro, no trajeto, durante a semana. Ou quantas vezes nós não somos instruídos por Deus e temos a nossa resposta através da sua rica e poderosa palavra. Abrimos a Bíblia, lemos e aquela palavra viva inflama o nosso coração, é um bálsamo para a nossa alma, toca as nossas vidas e a resposta de Deus chega aos nossos corações. Eu louvo a Deus também porque Deus responde através dos seus profetas. Homens e mulheres de Deus, vasos levantados por Deus, sendo boca de Deus. E eu ainda sirvo a Deus em uma igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em que nós cremos que Deus se manifesta sim através de profecia. Na igreja em que eu congrego, na sede do Belém,
Não é raro que durante um louvor, durante um culto, se levante algum simples irmão, alguém desconhecido, aquele irmão simplesinho, que talvez quando você vai conversar com ele, como é a doutora Ioná, você mal ouve a voz dela, mas ela se levanta com a autoridade do céu e diz assim, meu servo, e aquela voz ecoa, e você sabe, Deus está falando. Deus responde através de profecias. Deus responde através dos conselhos dos nossos pastores, conselhos dos nossos pais, conselhos daquelas pessoas que nos amam. Deus nos responde. Pastor José Wellington conta, não sei se ele já contou aqui para vocês, quando ele era secretário, acredito, não era pastor presidente, pastor Cícero Canuto de Lima, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém na época, mandou ele ao interior, com uma comissão de pastores, resolver um problema. Ele, de madrugada, pegou o carro junto com aqueles pastores, foi para uma cidade do interior, eu não vou saber o nome da cidade, minha mãe e o pastor Joel certamente conhecem. Chegando lá, resolveram um problema, fizeram uma assembleia, fizeram um culto, foram na outra igreja, fizeram isso, foram na casa do pastor. Quando deu 8 horas da noite, eles se juntaram, comeram ali, e os pastores disseram, vamos voltar para São Paulo. O pastor José Wellington disse, irmãos, eu estou cansado, nós saímos de madrugada, nós vamos pegar a estrada, são 5 horas de estrada, vai ser cansativo, eu vou dormir, isso pode acontecer um acidente. E os pastores, não, pastor, vamos embora, nós vamos conversando aqui, nós vamos conversando com o senhor. Ele, não, conversa de estrada tem meia hora no máximo. Daqui a pouco vocês estão tudo dormindo e eu estou aqui dirigindo sozinho, eu vou dormir no volante, vai acontecer uma besteira. Eles, não, tentando ali convencer o pastor José Wellington a mudar a sua opinião. E antigamente nas casas tinham uma caixinha de promessa. Vocês lembram disso? Vocês que lembram, vocês são de uma época, tá? Se você disse aham, o seu RG já é assim, de uma numeração rara. A caixinha de promessa para os jovens e adolescentes era uma caixinha assim que tinha uns pedacinhos de papel com versículos soltos, esparsos assim. E aí o pastor José Wellington disse, não, vamos aqui na caixinha de promessa, vamos ver o que Deus tem para nos responder. E pegou a caixinha de promessa e puxou um bilhetinho. E estava escrito, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E os pastores que estavam com ele olharam e falaram, pastor, onde é que é o hotel aqui? Fala. Meus irmãos, Deus responde. Pode parecer bobo, pode parecer simples, pode parecer algo tão trivial, mas Deus respondeu. Ele conhecia o cansaço do seu servo, quem sabe ali ele livrou-os de um acidente. Deus responde o que nós precisamos ouvir. Clama a mim e responder-te-ei. O nosso Deus tem resposta. Acontece que o tema que o Senhor Deus colocou no meu coração para amanhã deste dia é sim resposta. Mas não é exatamente a resposta que Deus tem para nós. Eu quero que você guarde com muito carinho isso no seu coração, porque isso é a mais absoluta realidade. Deus responde sim. Deus tem resposta sim. Mas o que o Senhor Deus colocou no meu coração não é sobre as respostas que Ele tem dado para o seu povo, mas quais as respostas que nós temos dado para Deus. Mateus capítulo 15, no verso 11 a 12, Jesus em uma discussão com os fariseus diz assim para aqueles homens, diz, o que contamina o homem não é aquilo que entra pela sua boca, mas o que sai dela. Jesus está invertendo a lógica e está dizendo, olha, quando você abre a sua boca, você mostra tudo o que tem aqui dentro. E quando você abre a boca e fala o que tem aqui dentro, eu consigo conhecer se há contaminação ou não. E eu queria usar exatamente aqui, puxar o que Jesus disse, para perguntar nesta manhã e fazer uma reflexão sobre algumas respostas que revelam o que nós temos aqui dentro.
Quais são as respostas que nós temos dado para Deus e o que elas refletem ao nosso Senhor. Eu sempre fui muito curioso a respeito disso e eu vejo respostas na Bíblia que realmente me intrigam. Eu tenho certeza que a todos nós que gostamos da palavra de Deus, a primeira delas, que sempre me intrigou, foi a resposta que Jesus deu na bodas de Caná, e ele diz para a mãe dele, né, que tenho eu contigo, mulher. Essa resposta me intriga muito, porque se fosse da minha casa, o primeiro milagre era o vinho, a água transformando em vinho, a segunda era a restauração de dentes. Mas não é exatamente sobre ela. Mas veja, a resposta que Jesus dá, ela revela que Jesus está dizendo para sua mãe, eu vim aqui para fazer uma obra que não é essa. Eu não vim aqui para satisfazer necessidades carnais. Eu não vim aqui para isso, apesar de que ele faz o milagre, também sujeito à autoridade da mãe. Mas algumas respostas da Bíblia me intrigam de verdade. A primeira delas, em Lucas capítulo 9, 57 a 62, Jesus convida alguns homens a segui-lo. E a resposta destes homens, essa resposta me intriga. Ele diz, vamos. A primeira resposta é, let's go. Por onde que nós vamos aqui? E Jesus, não, nós vamos por aqui. Vamos lá. Fala, mas espera aí, Jesus, eu me esqueci. Será que dava para eu sepultar o meu pai primeiro? Ele está doentinho, sabe? Eu tenho algumas pendências ainda. Então, eu posso te seguir daqui a pouquinho? O outro diz assim, eu posso ir já. Agora não. Eu estou à disposição, mas eu não estou à disposição agora, nesse momento. Em paralelo com a resposta desses homens, e a Bíblia não conta o que vem depois, mas certamente Jesus diz para eles assim, olha, o chamado é para já, e não diz se eles foram ou não foram, acredito eu que não foram. Mas em paralelo com esta resposta, em João capítulo 6, verso 9, tem a resposta de um menino, um jovenzinho. Jesus termina de pregar e precisa alimentar uma multidão, então diz aos discípulos, vejam aí o que é que nós temos para comer, e voltam uns discípulos com um menino, e diz, este menino tem 5 pães e 2 peixes. A resposta que esse menino deu, eu tenho. Não é muito, é meu. Era o que eu tinha para mim, era com o que eu iria me alimentar, era a minha provisão. Mas está aqui. Está aqui. No versículo não diz que o menino disse assim, olha, tem 5 pães e 2 peixinhos, leva pelo menos 4 pãezinhos e um peixinho só e deixa pelo menos um para mim. Não. A resposta dele é, está à sua disposição. Está aqui. É pouquinho. Mas é seu. Não é nem o suficiente. E a resposta que os discípulos dão é assim, Jesus, olha o tamanho dessa multidão aqui, com isso aqui a gente não consegue nem a gente comer. Mas para o menino, a resposta foi, está à sua disposição. O que eu tenho é seu. É pouquinho, mas é seu. Quais são as respostas que nós estamos dando e o que elas nos revelam perante o Senhor Jesus? Quantas vezes o Senhor Jesus pede, o Senhor Jesus chama, e a nossa resposta é, eu vou, eu quero. Jesus, eu acho lindo. Eu quero o batismo com o Espírito Santo, mas na vigília não, eu estou cansado, amanhã eu trabalho. Eu quero viver o novo de Deus, eu canto aqui, eu quero viver algo novo. Eu quero a chama, eu quero o avivamento. Mas de madrugada não, Jesus, não me chama não de madrugada, é muito cansativo. Não, Jesus, o culto termina à tarde, hoje eu não vou não, eu estou cansado, não pode ser, está chovendo, está frio, está sol. Quantas vezes as nossas respostas revelam para Deus o que nós estamos pensando? Quer saber uma outra resposta que me intriga? E essa definitivamente é a que mais me intriga.
A resposta de Jonas. Jonas, o desobediente, que nós contamos para todas as criancinhas. O homem que foi engolido pelo peixe, e a gente conta para as crianças, ele foi engolido pelo peixe por causa da desobediência dele. Mas quando nós chegamos no capítulo 4 de Jonas, nós vemos que era algo muito mais profundo do que desobediência. Jonas é chamado para pregar em Nínive. Ele não vai. Deus arruma um Uber para ele. Manda ele lá. Ele prega, a cidade se arrepende, o rei se arrepende. E quando você pode pensar assim, que isso é o ápice da vida de um profeta, que pastor que não gostaria de chegar e pregar uma cidade, ver a cidade se arrepender, se entregar para Jesus e se converter dos seus maus caminhos? E quando você acha que Jonas então está satisfeito com aquilo que Deus tinha feito, não. Ele diz assim, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Eu sabia que o Senhor é muito misericordioso. Eu sabia que o Senhor é muito bonzinho. Esse povo não merecia isso, não. É como se Jonas estivesse dizendo, eu dentro do meu coração já tinha um conceito, eu já tinha as minhas decisões tomadas, se eu tivesse sentado nesse trono, eu já tinha mandado fogo do céu e consumido, porque eles não merecem. Vejam a resposta que Jonas dá a Deus naquele momento e que revelam quais eram as percepções dele, profeta, sobre o que ele pensava a respeito daquele povo. E quantas vezes as nossas respostas não revelam as nossas próprias percepções. Mas hoje Deus está provocando você a respeito de uma mudança de resposta. Experimenta, ao invés de você responder, ao invés de você colocar suas percepções, você dizer para Deus, isso é o que eu penso. Isso é o que eu penso a respeito do meu irmão. Isso é o que eu penso a respeito de mim. Mas eu quero saber o que o Senhor pensa a respeito de mim. Eu não quero saber o que os outros pensam, mas eu quero saber o que o Senhor pensa a meu respeito. Eu não me interessa o que eu vou pensar a respeito, mas o que o Senhor vai pensar a respeito, e o Senhor mandando, e eu estando debaixo da sua direção. Aqui estou, eis-me aqui. A terceira resposta que me intriga. Elias. Quando Elias recebe em 1 Reis, capítulo 19, ele recebe da rainha. Ele recebe uma ameaça. Depois de Deus ter feito um milagre poderoso e mandado fogo do céu. Ele viu aquilo tudo acontecer diante dos seus olhos. Foi a oração dele que manifestou a glória de Deus ali naquele momento. Mas ele recebe uma ameaça e corre para o deserto. E no capítulo 19, lá do verso 4 a 8, você vê uma oração de Elias. E ele diz para Elias, ele diz para Deus, me tira daqui. Peço que me mate. Elias está dizendo, eu não aguento mais. Eu estou deprimido. Eu estou chorando. Eu não aguento mais essa pressão. E ele diz mais, pode ler lá depois, ele diz assim, eu não sou melhor do que os meus pais. Olha o que essa resposta está dizendo. Está dizendo, nem eu sou bom, e eu também sou a origem de algo que não é bom. Eu não tenho condição de fazer o que o Senhor está pedindo para mim. Mas ouça em nome de Jesus. Deus cuida das suas emoções também. O Senhor se importa sim com você, e se importa num nível tão profundo que Ele se importa com o seu choro, Ele se importa com o seu sofrer, Ele se importa com as suas emoções, e as respostas que você tem dado a Ele têm revelado emoções quebrantadas, emoções quebradas, corações partidos, mas o meu Deus tem bálsamo do céu para curar feridas, feridas que remédio nenhum cura, feridas que psicólogo nenhum cura, feridas que a medicina não alcança. O meu Deus tem poder para curar hoje em nome de Jesus. Permita-me encerrar essa mensagem dizendo sobre uma última resposta. A última resposta que na verdade é a primeira. A resposta que Adão dá a Deus.
No início das coisas, no Gênesis, quando Adão e Eva vão e comem do fruto, e no entardecer do dia, Deus entra pelo jardim e diz assim: Adão, aonde você está? E a resposta de Adão revela qualquer coisa menos aonde ele está. Ele diz: Senhor, eu estou nu. A resposta de Adão, ela não vai de encontro com a pergunta. Isso para um advogado é muito intrigante. Por mais que a resposta não vá de encontro ao que Deus perguntou para ele ali, ela revela muita coisa. Deus perguntou a Adão: onde você está? Era para você estar aqui. E ele responde o porquê ele não está ali. Ele responde: essa é a minha condição. Senhor, eu estou nu. Senhor, eu não estou onde o Senhor mandou eu estar, porque eu me afastei. Porque eu fiz o que o Senhor não queria que eu fizesse. Eu estou longe de onde o Senhor queria que eu estivesse, porque eu escorreguei. É uma resposta profunda, mas que revela algo poderoso. Escute em nome de Jesus, nesta manhã. O Senhor Deus está provocando o meu e o seu coração sobre como andam as nossas respostas para o nosso Deus. Qual é a condição que as suas respostas têm mostrado para Ele? Quem sabe você aqui todo bem vestido, de terno e gravata, de vestido novo, cabelo penteado, cheiroso. A gente não poderia imaginar que as suas respostas para Deus estão mostrando um coração tão quebrado, tão ferido, tão triste. Quem sabe olhando você aqui no meio de uma igreja cheia, no meio de pessoas alegres, quem sabe a gente não imagina como as suas respostas para Deus têm mostrado uma pessoa tão solitária, tão sozinha, que quando fecha a porta do quarto pensa assim: não tem ninguém por mim, sou eu e eu. Experimenta mudar a sua resposta hoje. Hoje Deus está provocando: mude a sua resposta, você não está sozinho. Mude a sua resposta, você não está sozinho. Clama a mim e eu te responderei. Eu ouço a sua voz, filho. Eu falo com você, filho. Eu te enxergo, filho. Eu cuido de você, filho. Eu te levanto, filho. Eu te limpo. Eu te santifico. Eu morri na cruz do Calvário para que você pudesse estar aqui e pudesse alçar a sua voz e dizer: Abba, Pai. E Ele ouve a sua oração e responde. Experimenta mudar a sua resposta a respeito da sua disposição. Eu acompanho muitos cultos daqui, Pastor Joel. Eu amo os cultos dessa igreja. Eu vejo como vocês são missionários de verdade, como esta é uma igreja de missão. Experimenta mudar a sua resposta a respeito de missão. Experimenta mudar a sua resposta a respeito de missão e dizer assim: não só eu acho lindo, eu acho uma coisa muito bela. Experimenta mudar a sua resposta e dizer: é pouco, eu tenho pouquinho, eu tenho só um pouquinho, mas o pouquinho que eu tenho vem da mão dele. O pouquinho que eu tenho é dele. O pouquinho que eu sou é dele. O pouquinho que eu sei é dele. Tudo o que eu sou, o que eu tenho e o que eu sei vem das mãos dele. Então a honra é dele, a glória é dele, o patrimônio é dele, a vida é dele, o fôlego é dele, a força é dele. Tudo é dele, por ele e para ele. Bendito seja o nome do Senhor. Experimenta mudar suas respostas se você quer de verdade viver algo novo da parte do Senhor. Deus está te convidando para um novo momento de intimidade com Ele, para um novo momento de conhecimento da parte dEle, para um novo avivamento, para um avivamento de verdade no seu coração e no seu lar.
Eu termino aqui em nome de Jesus. Mas o Senhor me move a dizer isso. Experimenta mudar a resposta acerca da sua família. Não desista da sua família. Não desista. Não se conforme. Não tenha no seu coração o sentimento de ok, é isso, está assim, é desse jeito, é dessa maneira. Não, Senhor, a família é o primeiro projeto de Deus. Ele fez a sua família, foi Ele que estruturou, foi Ele que sonhou com ela, foi Ele que montou ela, Ele que se alegra dela. Não desista do seu lar, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista da paz na sua família. Mude as suas respostas. Você serve a um Deus poderoso. Essa é uma mensagem de encorajamento. Deus está dizendo: eu estou aqui, clama a mim e eu te respondo. Coloca o joelho no chão e eu derramo glória. Coloca o joelho no chão, deixa eu resolver, mas me chama, não me deixa para fora não. Não fecha a porta com eu lá para fora. Experimenta me trazer para dentro. Experimenta dobrar o joelho comigo. Mude a sua resposta e permita que o Senhor Deus faça o trabalhar dele. Paulo Henrique, eu já mudei, passei 6 minutos, pastor, me perdoa, já vou entregar. Você pode dizer: Paulo Henrique, eu já dei essa resposta. Eu já falei sim para Jesus, eu já vim aqui na frente, eu já dobrei o meu joelho, eu falei: eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu já fiz isso. Eu já aceitei Jesus. Glória a Deus por isso. Mas é mais profundo do que isso. O relacionamento com Deus não acaba nesse altar. Quando você dobra o joelho, ele começa aqui. Quando você coloca o joelho aqui, você aceita Ele como seu Salvador. Você está dizendo: eu reconheço a minha natureza falha. Eu reconheço que eu sou mau. Eu reconheço o meu pecado. Nós vínhamos conversando sobre isso no caminho. Quando você coloca o joelho aqui, não é porque você entende que a partir de agora eu sou bom. A partir de agora eu não preciso de mais nada. Não. Quando você coloca o joelho aqui e diz: eu aceito Jesus, agora começa a trabalhar em mim. Tira de mim os meus conceitos. Tira de mim as minhas convicções. Tira de mim os meus pensamentos. Tira de mim os meus talentos. Tira de mim o que eu acho sobre mim. Tira de mim o que eu acho importante. Faz de mim o que o Senhor quer. Faz de mim o que o Senhor quer, Jesus. Eu sou seu. Eu fui criado para Ti. O fôlego de vida que eu tenho é somente para Te adorar. Faz de mim o seu querer. Se você estiver pronto para dizer isso para Jesus, se você estiver pronto para entregar para Jesus o seu tudo, se você estiver pronto para dizer para Jesus: Jesus, não tem idade, eu quero dar mais um passo. Não tem idade, Jesus, eu já sou batizado com o Espírito Santo, mas eu quero um dom. Jesus, eu quero servir, eu quero fazer mais, eu quero ser levantado como tocha, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um instrumento, eu quero ser o que o Senhor quer para mim. Faz de mim, Jesus, faz de mim, Jesus, faz de mim. Aleluia. Se você pudesse, coloque sobre os seus pés. Eu vou devolver a direção do culto para o nosso pastor. Esse culto precisa terminar. Apesar da glória dele estar neste lugar. E eu não sei como é que é você, mas quando a glória de Deus está no lugar, eu não quero sair dele de jeito nenhum. Eu sei que é importante a gente comemorar o Dia dos Pais, mas o seu pai está aqui. O seu pai está aqui, passeando neste lugar, sondando o seu coração. Se você estiver pronto,
em nome de Jesus, para mudar a sua resposta para Deus e dizer: Jesus, eu quero. É isso que eu preciso. É isso que eu preciso, Jesus, mudar a minha resposta. E hoje, nesta manhã, eu mudo a minha resposta. Chega do eu até quero, mas não é para agora. Chega do eu até gosto de igreja, não sei, não é para mim. Chega disso. Se você deseja mudar a sua resposta, faça um sinal com a sua mão. Nós queremos te conhecer. Nós queremos orar por você. Pastor Arnaldo Mendonça, ele fala uma coisa que é muito forte. Jesus, ele não é uma mercadoria barata que a gente precisa ficar em cima do púlpito vendendo e dizendo: aceita, aceita, aceita. Não. Nós estamos aqui franqueando a melhor oportunidade da sua vida. Muda a sua resposta. Glória a Deus, aqui está uma vida para o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mude a sua resposta. E experimenta ver se esse nó que tem na sua garganta, esse choro que não sai, essa pressão no seu peito, esse sentimento de solidão, experimenta mudar a sua resposta nessa manhã e veja se o que Deus vai fazer aqui não vai ser algo extraordinário da parte do Senhor. Se você está pronto para dar esse passo de fé, venha até aqui. Sua resposta. E tu és meu. Olha, nós precisamos nos encaminhar para o término desse culto, mas eu sei que Deus falou com você. E as respostas que você tem dado para Deus são: eu não posso. Eu tenho que cuidar da minha família. Eu tenho uma família para cuidar, Deus. E às vezes, o que vai acontecer? Deus quer menos revelar para você o que vai acontecer do que Ele quer que você confie nele. Não importa o que vai acontecer. Ele está olhando você pela câmera, não é? Ele está olhando para você. Ele está cuidando de você. Você só precisa hoje dizer: eu aceito o teu cuidado, Deus. Eu confio que o Senhor está cuidando de mim. E eu me rendo nas tuas mãos. Eu me entrego a ti, Senhor, para fazer a tua vontade na minha vida. Eu vou te dar mais 30 segundos para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. E nós vamos orar por você e pela sua família. Muda a sua resposta hoje. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de virada de página.
Deus quer mudar as coisas hoje, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Levante a sua mão, nós vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos orar por estas vidas. Mude a sua resposta. Eu gosto sempre, na hora de adorar a Deus, de pensar o que Deus gostaria de ouvir dos meus lábios agora. Que tipo de adoração Deus gostaria de mim? Que resposta Deus quereria de você? Mude a sua resposta. Senhor, meu Pai, neste momento, Jesus, entramos em Sua presença, Senhor, com os nossos corações aquebrantados, Jesus Cristo, pela palavra maravilhosa que o Senhor nos entregou, Senhor. Oh, Pai querido, o Senhor conhece, ó Pai, os pensamentos, Jesus, e o coração de cada uma das pessoas que está aqui na frente, Jesus. Os seus filhos também que estão ali em pé, ó Pai, o Senhor conhece, ó Pai. O Senhor viu, Deus, o que ninguém mais viu, Senhor. O Senhor estava lá, Jesus Cristo, no pior momento dessas pessoas, Jesus. Quando elas pensou que ninguém estava vendo elas, o Senhor estava lá olhando para cada um dos teus filhos. O Senhor é o nosso Pai, como aprendemos aqui hoje, Jesus. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos ama e o Senhor nos cuida de nós, ó Pai. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, pelo seu amor, ó Pai, indescritível, Jesus, inexplicável, Senhor. Eu peço, Senhor, que venha abençoando cada um dos seus filhos que estão aqui ajoelhados, Senhor. Ajuda, Jesus Cristo, protege, Senhor, que possa, a partir de hoje, que possa ser uma virada de página na vida dos seus filhos, Senhor. Que a partir de hoje, ó Pai, eles possam ter verdadeira comunhão, Senhor. Pessoas que estão se reconciliando com o Senhor nesta manhã, ó Pai. Faça um grande mover na vida dos teus filhos, Jesus. Cura enfermidades aqui nessa manhã, ó Pai. Eu repreendo todo o mal, toda enfermidade cai por terra no nome de Jesus. Porque temos um Pai que cuida de nós. Porque temos um Deus que é poderoso, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o Senhor, aleluias. Obrigado, Jesus. Continua, Jesus, cuidando de nós, ó Pai. Nos ajude a sentir esse amor de Pai que o Senhor tem por nós, Jesus Cristo. Esteja conosco, nos dando força, nos avivando dia após dia. É isso que eu te peço, Senhor.